Salve galera, beleza? Bom, para quem não me conhece, eu sou o professor Pedro e o intuito dessa aula aqui é complementar e dar prosseguimento frente a uma turma de intensivo que tem pouco tempo para trabalhar os conteúdos de física. Então, o intuito aqui é continuar com o conteúdo de vetores que eu comecei a dar nas aulas anteriores à turma de intensivo do Acerta Pré-Vestibular e ajudar vocês aí a não ficarem sem conteúdo e sem exercícios para fazer. Eu dei uma lista na aula passada e quero pedir a todos, antes de qualquer coisa, que se inscrevam aqui e ativem a notificação para saber quando vai ter aula nova. Dependendo de como foram os comentários aqui, as curtidas ou os likes, não deixe de fazer isso também, tá? Eu vou e gravo mais aulas para ajudar vocês aí, tá bom? Então, o intuito da aula aqui é relembrar como é a soma de vetores, falar sobre subtração de vetores que eu não falei e falar também sobre decomposição vetorial e fazer exercícios que estão na lista, inclusive. Beleza? Então, se inscreve, ativa a notificação, curte ou dê dislike e deixe seu comentário aqui se você vai querer mais aulas assim ou não, beleza? Exclusivamente para os meus alunos do Acerta, mas caso você não é meu aluno, saiba que eu dou aulas particulares online, do mesmo jeito que você está vendo aqui, e é só entrar em contato. Todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição, é só você clicar lá e acompanhar meu trabalho no @fisifix, beleza? No Instagram. Beleza, então vamos continuar aqui a ideia do que a gente estava falando, né? Vamos relembrar aqui o que é soma de vetores. E para representar, peço desculpas aí, tá, pessoal? Tô pegando a manha ainda nesse negócio de lousa digital aqui, mas vai dar tudo certo. Então, se os vetores, exemplo, estiverem na mesma direção e mesmo sentido, vamos supor que nós temos aqui o vetor A e depois o vetor B, e eu quero somá-los, eu simplesmente vou pegar o tamanho do vetor A e o tamanho do vetor B e juntá-los. E aí eu vou ter o nosso vetor resultante. Então, se eu somar aqui, eu vou ter exatamente, né, o tamanho do vetor A, aqui, mais o tamanho do vetor B, aqui, que está mais ou menos desse tamanho, vai? Então, os vetores resultantes vão ser exatamente, né, a soma vetorial desses dois vetores aqui, né, gente? Foi isso que eu mostrei para vocês na aula passada. Então, o vetor resultante vai ser esse vetorzão aqui de rosa, ó. Tá bom? Esse aqui vai ser o nosso novo vetor resultante, tá? Lembrando que esse aqui é o vetor A, esse aqui é o vetor B, e eu estou somando A com B para dar esse vetor resultante. Vamos supor que nós temos aqui o nosso vetor A e estiver oposto o vetor B dessa forma, nós vamos simplesmente pegar o vetor A e subtrair o tamanho do vetor B, né? Nós vamos ter aqui o vetor A menos B, que vai resultar nesse tamanho aqui, ó. O vetor resultante vai ser esse vetor aqui de vermelho, ó, na mesma direção e sentido do vetor de maior módulo, tá? Falei também sobre o lance dos sinais, né? Você pode adotar aqui simplesmente para saber qual vai ser a direção e o sentido do vetor resultante. Nesse caso aqui, o vetor de maior módulo é o vetor A e o sentido é o sentido do vetor A. Portanto, a resultante vai ter a mesma direção e o sentido do vetor A. Falamos também sobre os vetores que são perpendiculares ou não entre si, né? Então, se eu tiver aqui um vetor de preto aqui, ó, um vetor que está perpendicular a outro vetor, a gente pode fazer aqui a soma vetorial da seguinte forma. Vamos supor aqui que esse aqui é o vetor A, né? Esse aqui é o vetor B de novo. Como é que eu faço a soma vetorial desses dois vetores? Eu mostrei para vocês que todos os vetores possuem uma origem e uma extremidade. Nesse caso aqui, o vetor A tem origem O, extremidade A. O vetor B possui origem O e extremidade B. Como é que eu faço a soma vetorial desses vetores? Eu expliquei na aula passada que você pode fazer através do método do paralelogramo. Vou desenhar o vetor A aqui. Perfeito. E desenha a origem do outro vetor com a origem desse vetor que já foi desenhado. Então, aqui vai estar o nosso vetor B, mais ou menos aqui, né? E aí, o que você faz? Você faz a regra do paralelogramo. Qual que é a regra do paralelogramo?
A regra do paralelogramo diz que você tem que desenhar aqui um vetor paralelo ao vetor B, que vai ser de azul aqui, ó. Um vetor paralelo ao vetor B. Eita. Cadê a seta? Aqui. Vetor paralelo ao vetor B, que é esse cara que está aqui. E o vetor paralelo ao vetor A, que é esse cara que está aqui. Beleza? Opa, desenhar de novo aqui, gente. Espera aí. Pegando a manha nesse trem ainda, tá, gente? Então, esse aqui vai ser o nosso vetor resultante, que vai sair da origem dos vetores AB até a extremidade dos outros vetores que foram desenhados. Esse aqui vai ser o nosso vetor resultante. E a gente faz o cálculo dele aqui utilizando um artifício geométrico. Por quê? A região que está bem representada aqui é de um triângulo retângulo. Então, a gente consegue fazer a soma vetorial utilizando Pitágoras. Portanto, o nosso vetor resultante vai ser a soma, a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos, né? Isso aqui é Pitágoras. Espero que vocês tenham dado uma olhada nisso aí na matemática básica, tá? E é dessa forma que você vai calcular a soma vetorial entre esses dois vetores. Beleza? Tá, professor? E você falou também que quando os vetores não formarem um ângulo de 90 graus, como é que você vai fazer? Aí vai entrar, né, um outro artifício, que é o método, a lei dos cossenos, para a gente poder calcular. Eu falei disso na aula passada. Se o vetor, exemplo, né? Se o vetor A for um vetor mais ou menos assim, ó. O vetor A for assim, e o vetor B for assim, como é que você faz a soma? Desenha novamente os vetores paralelos, assim, e calcula novamente aí o vetor resultante, que agora vai estar de laranja aqui, ó. Esse aqui vai ser o nosso vetor resultante. Perfeito? É assim que a gente calcula. E esse ângulo aqui, ó, é o ângulo formado entre o vetor A e o vetor B. Esse aqui é o ângulo θ. Como é que a gente faz? Sendo esse aqui o vetor A e sendo aqui o vetor B, a regra diz que a soma vetorial desses dois vetores será, a resultante será, do mesmo jeito que a gente começou aqui, ó, o Pitágoras, né? A quadrado mais B quadrado, mais, aí vai ter o acréscimo de 2AB, que é o valor do módulo dos dois vetores, vezes o cosseno do ângulo θ, que é o ângulo formado entre os dois vetores, tá? Esse ângulo θ é o ângulo formado entre os dois vetores. Não se esqueçam disso. Se, em outro caso, o enunciado pede para você calcular o módulo do vetor A, só que não mais somado, não mais a soma do vetor A com o vetor B. E se ele pedir para você calcular a diferença do vetor A com o vetor B? O que isso vai dar, gente? Você já sabe que quando a gente subtrai um vetor pelo outro, o vetor resultante é um vetor menor, não um vetor maior, né? Você está subtraindo, então o vetor tem que ser, na prática, geometricamente, o desenho dele tem que ser menor. Então, como é que eu vou fazer aqui essa álgebra? Como é que eu vou calcular o módulo, a diferença do módulo entre esses dois vetores? Como é que isso aqui vai ficar, gente? Como é que eu calculo o módulo desses dois vetores? Sabemos que o módulo do vetor, que o vetor A, ele tem uma origem O e uma extremidade A maiúscula. E o vetor B é a mesma coisa. Ele tem a extremidade, a origem O e a extremidade B maiúscula. O módulo de A menos B, deixa eu redesenhar aqui, ó. O módulo de A menos o módulo de B, você concorda comigo que quem é o módulo de A? O módulo de A está aqui em cima, aqui, ó. Vai ser A menos O, extremidade menos a origem. A gente estudou assim, né? Menos, que já é o menos da fórmula que está aqui, tá? Menos a extremidade de B menos a origem de B, que é o O. Então, aqui vai ser, ó, B menos O. Fazendo essa operação aqui, nós vamos ter que A menos O, repete ele, né? A menos O, menos B, menos com menos dá mais. Então, dá mais O. Operação, ó, sinal com sinal. Então, a gente pode cortar aqui menos O com mais O, né? Cortar, fazer menos O mais O, vai dar exatamente 0.
E o resultado dessa operação é exatamente A menos B. Com o A sendo a nossa nova extremidade, você concorda comigo? A nossa nova extremidade, e o B sendo a nossa nova origem. Tudo bem? Vamos redesenhar esses dois vetores aqui. Quem é a operação A menos B? Ele é a operação que tem a extremidade A e a origem B. Então, quem vai ser a extremidade? A extremidade é o A. E a origem é B. Quem é que vai sair aqui? Ele vai sair de A, vai para B ou de B para A? E aí, o que vocês acham? Então, a extremidade, a nova extremidade, é o A. E a origem é B. Então, é um vetor que vai sair de B e vai para A. Ele vai sair de B e vai para A. Esse aqui é o nosso vetor A menos B. Porque a extremidade é o A e a origem é o B. Beleza? Extremidade A, a origem é B. É dessa forma que você vai calcular a subtração entre o vetor A e B. Beleza? Professor, isso aqui é muito comum da gente fazer? Subtração de vetores não é muito comum de fazer. Pode ser que apareça um exercício futuramente e eu resolvo ele em sala com vocês, tá? Inclusive, caiu uma questão no Enem 2024 envolvendo o método do polígono, tá? O que é o método do polígono? O método do paralelogramo, a gente viu que o método ele vai utilizar dois vetores e ele é mais usado para dois vetores, tá? Então, quando tiver dois vetores, sei lá, um vetor assim, outro assim, a gente vai usar o método do paralelogramo, porque ele é para dois vetores. E quando for para mais de dois vetores, a gente vai usar o método do polígono. Vamos supor que a gente tem alguns vetores assim, ó. Vamos supor que a gente tem um vetor, sei lá, o vetor A, que é assim. Vou fazer a mão livre, tá, gente? O vetor B, que é assim, mais ou menos assim. A gente tem um vetor C, que é assim. A gente tem um vetor D, que é assim. E a gente queira somar todos eles. O que a gente vai fazer? A regra nos diz que a gente tem que colocar os vetores sucessivamente, um na frente do outro, na ordem, sem alterar a direção, o módulo e o sentido. Então, ia ficar uma coisa mais ou menos assim, gente, ó. Se eu fosse juntar todos os vetores, ia ficar uma coisa mais ou menos assim. O vetor A assim. Esse aqui é o vetor A. Colado a extremidade dele com a bundinha do vetor B, ó. Opa, desenho grande. Com a bundinha do vetor B assim. Beleza? Com a bundinha, na bundinha do vetor C assim. Tô fazendo a mão livre, tá, gente? Por isso tá feio. E com a bundinha do vetor D assim. E aí, como é que eu faria o vetor resultante? O vetor resultante seria um vetor que sairia do primeiro vetor, da origem do primeiro vetor, com a extremidade do último vetor. Então, ficaria um vetor mais ou menos assim, ó. Que ia sair daqui e conectar com esse cara. Esse aqui é o método do polígono. Ele vai usar sempre, vai ser usado para mais de dois vetores. Professor, então se for dois vetores eu posso usar? Pode usar. Agora, se for mais de dois, a gente usa o método do polígono. Ele é muito usado para quando tiver mais de dois vetores. Repito, se você tiver dois, você consegue usar o método do polígono? Consegue do mesmo jeito. Como assim, professor? Vou mostrar para vocês agora. Vamos supor que nós temos aqui, ó, como é que a gente faz com o método do paralelogramo padrão? A gente pega o vetor de 3 aqui assim, né? E o vetor aqui, o vetor de 4 unidades, né? Traça o vetor paralelo e pumba, o vetor resultante está aqui, bonitão. Mas e se a gente tiver que usar o método do polígono? Como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o vetor de 3 unidades, que vai estar aqui, beleza? E vai conectar o vetor, deixa eu desenhar um pouco mais para cá, vai pegar o vetor de 3 unidades ou o vetor de 4, tanto faz, e vai conectar a bundinha do vetor de 3 unidades
a extremidade do vetor de 4. Então vai ficar um vetor mais ou menos assim. Eita. Um vetor mais ou menos assim. Vetor de 4 unidades assim. Tá vendo que a extremidade do vetor de 4 unidades aqui, ó, tá na origem do vetor de 3 unidades? E aí como é que vai ficar o vetor resultante? Do mesmo jeito. Você vai pegar a bundinha do último vetor. Qual que foi o último vetor que você conectou? O vetor de 4 unidades. Vai pegar a bundinha do último vetor que vai estar aqui e vai conectar na extremidade do primeiro vetor que você desenhou. Assim. Esse aqui é o vetor resultante. Ué, professor, mas esse aqui é a hipotenusa de um triângulo retângulo? Dá para fazer Pitágoras. Exatamente. Aqui a gente não faz Pitágoras, gente? Faz. Esse vetor que eu desenhei aqui, ó, tracejado aqui de vermelho, ele também não tem 3 unidades? E esse vetor aqui de cima também não tem 4 unidades? Exato. Aqui a gente faz Pitágoras do mesmo jeito que a gente vai fazer aqui, ó, utilizando agora o método do polígono. Então, esse aqui para usar o paralelogramo, esse aqui para usar o método do polígono, tá? É a origem do último vetor desenhado com a extremidade do primeiro do vetor desenhado. Beleza? É dessa forma que a gente faz. Tudo bem? Você pode fazer das duas formas. Até aqui tudo jóia? Parte 1 fechada. Vamos para a parte... Eita. Vamos para a parte 2 da aula, beleza, gente?